Falar da praça para mim é um orgulho imenso, uma satisfação imensa, que na realidade são 10 anos de trabalho, desde a época do meu mestrado até os dias de hoje, estudando e projetando nesse espaço, projetando em Águas de Lindóia, a cidade que eu tanto amo. A praça leva esse nome de Praça Adhemar de Barros, porque até então Adhemar de Barros era o governador, né? E após os projetos já relatados, ele acabou liberando o recurso para a construção dessa nossa praça maravilhosa, que engrandece demais Águas de Lindóia. Esse é o charme que Águas de Lindóia tem, onde você vê no centro da cidade, e é difícil de você ver isso em outras cidades, um espaço verde onde as pessoas possam estar no centro e ao mesmo tempo ter toda uma parte ambiental ao redor, água, verde, espaço, natureza. E isso eu acho que, no meu entender, é o que dá essa característica diferenciada das outras estâncias para Águas de Lindóia. Então, se nós pegarmos aqui Praça Adhemar de Barros, Bosque Zequinha de Abreu e pegarmos o balneário, nós temos um complexo diferenciado de todos os demais municípios. Uma área muito grande e que está no centro de Águas de Lindóia. É o coração de Águas de Lindóia. E quando a gente fala de Praça Adhemar de Barros, é legal que a gente tem um contexto histórico em cima dela. Qual é esse contexto histórico? O contexto histórico do desenvolvimento dela. Quando começou isso? Começou quando, na década de 50, ela foi decretada de utilidade pública, né? Isso foi uma virtude do desenvolvimento urbano. E em 46, um pouquinho antes, foi feito um plano diretor aqui na cidade, realizado pelo escritório de Lindenberg e Farias, lá de São Paulo, que decretou, né, toda essa área que envolve esse cinturão que vai desde o Cavalinho Branco até a Praça Vicente Rizzo, como uma Zona Parque. ZP era o nome que era dado naquela época. E essa Zona Parque, ela foi fundamental para os dias de hoje, inclusive, para o desenvolvimento que aconteceu em Águas de Lindóia em torno desse parque. Na década de 50, sendo decretado de utilidade pública a praça, que ela tinha bois, cavalos, inclusive construções que foram demolidas, foi feito um projeto de um parque. E Águas de Lindóia sempre foi audacioso nos seus projetos, sempre trouxe nomes renomados, e naquela época foi contratado o projeto de Burle Marx, Roberto Burle Marx, um dos maiores paisagistas do mundo, para fazer o projeto dessa praça. O projeto dessa praça ele levou mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, que foi a sua edificação começou em 62, que foi quando começou o início das obras de Roberto Burle Marx, e terminou em 1973, né? 73 no mandato do Dr. Adolfo, que inclusive é meu tio. Então foi um prazer muito grande, depois de muito tempo de estar trabalhando na gestão pública, de ter feito meu mestrado, ter estudado Águas de Lindóia, ter saído da teoria, de ter feito todos os estudos que eu fiz para a praça, para vir contracenar fazendo os projetos da praça. Fiz o letreiro, fiz toda a reforma de restauração, os novos quiosques. Então isso foi uma gratificação imensa, foi um momento incrível estar ao lado de Burle Marx, fazer projetos em Águas de Lindóia, que é a cidade que eu tanto amo, e estar trabalhando com arquitetura, que eu acho que eu nasci para isso. Tive a oportunidade de apresentar Águas de Lindóia para o mundo. Eu tive um imenso prazer de ir para a Coreia do Sul, na qual eu fui fazer um trabalho que falava especificamente da Praça Adhemar de Barros e dos projetos que aconteceram em Águas de Lindóia. E quando eu fui para a Coreia do Sul, eu vi a importância que Águas de Lindóia tem no mundo, através das águas medicinais, através da arquitetura brasileira que existe em Águas de Lindóia, a arquitetura moderna. Então, entendendo esse reconhecimento que Águas de Lindóia tem no Brasil, no mundo, para mim, vim depois de muito tempo fazer projetos aqui em Águas de Lindóia, executar projetos ao lado de Burle Marx, contracenando com ele, foi muito prazeroso e muito gratificante. A praça, ela é o termômetro da nossa cidade. Tudo acontece em função dela. Costumo brincar que os imóveis são mais caros próximo à praça, os melhores eventos acontecem na praça, a cidade respira através da praça.
O projeto da Praça Adhemar de Barros trata-se de um projeto de macrodrenagem. O que é isso? Foram feitas 2 grandes represas em Águas de Lindóia para represar a água que vem lá do Morro Pelado. Então era muita água que vinha naquele tempo, ela era conduzida por um córrego, inclusive na Avenida das Nações Unidas era um córrego sinuoso que vinha e desaguava no Rio do Peixe. Foi feito um projeto de macrodrenagem na cidade para fazer lagos que garantissem uma vazão mais controlada e também o Lago do Cavalinho Branco, por exemplo, que é mais em cima, fosse um ponto de abastecimento da cidade. Então, quando vinham chuvas fortes, vinham momentos de tempestade, esses lagos eles funcionavam como grandes bolsões, grandes tanques pulmões, né, é um nome específico da engenharia, da arquitetura, um tanque pulmão de retenção dessa água, para que a água não fosse rapidamente nos córregos e inundasse a cidade. Então foi um processo que aconteceu de planejamento urbano. Então é muito legal a gente falar que a praça não é apenas um projeto paisagístico, ela se trata de um projeto de macrodrenagem. Então é um projeto que envolve infraestrutura, paisagismo e arquitetura. E quando a gente olha toda a dimensão da praça, ela foi justamente pensada para a observação da arquitetura ao redor. Então é muito legal a gente falar que o projeto da praça, conceitualmente, trata-se da integração entre arquitetura, cidade e paisagem. E o que é paisagem? A paisagem é a paisagem projetada por Burle Marx, que é linda, e a paisagem das montanhas da cidade. Então a gente tem 2 paisagens que são beneficiadas com todo esse projeto e temos toda essa arquitetura em volta da praça que pode ser contemplada e admirada. Por isso, no projeto original de Burle Marx, a gente tem muitos campos abertos, muitos gramados e espaços de contemplação para o pessoal que estiver caminhando pela praça conseguir observar os hotéis ao redor, a arquitetura ao redor, a arquitetura dos hotéis bonitos que tem aqui, que é o Hotel do Lago, Monte Real, e a cidade e as montanhas também, que é essa paisagem linda que existe aqui. Aí nós tivemos a felicidade, então, de ter a construção da nossa Praça Adhemar de Barros, que viesse então a abrigar toda esse charme que Águas de Lindóia passou a ter com a construção desses lindos hotéis, essas lindas construções. Construção da Vila Roberto, né? Família Kutchak, família Renzo foi bastante importante, que foram os primeiros moradores aqui do centro. E onde hoje está localizada essa Praça Adhemar de Barros, no passado era um lago, e pouco acima ali onde hoje acontecem os grandes shows da nossa cidade, era um campo de futebol, denominado Campo Amor, tá? Onde a população da cidade vinha para cá e acabavam então tendo o seu lazer onde é essa praça. Isso aí depois, com o passar do tempo, foi desapropriado toda essa região e depois com o projeto, como já explicado pelo Samuel, acabou virando essa maravilha que hoje é a nossa Praça Adhemar de Barros. Quando a gente olha de cima a praça, a gente vê que todo o projeto de Burle Marx foi pensado para valorizar o lago. Então a gente tem uma cota de nível para observação do lago muito bonita, que faz todo mundo contemplar o lago, mas também contemplar a paisagem da cidade. Então quando a gente olha de cima, a gente vê o desenho marcante, e quando a gente olha da vista do pedestre, a gente vê a arquitetura e as montanhas. Então isso é pensado, é proposital, para que a gente tenha um sentimento quando a gente olha e observa a obra. Toda arquitetura ela tem que gerar um sentimento, ou seja, de paixão, às vezes ódio, às vezes gostei, não gostei. Se isso não causar um sentimento, se a arquitetura não causar um sentimento, ela também não existe. É melhor ser descartada. Recebemos na Praça Adhemar de Barros o Encontro Brasileiro de Autos Antigos, evento esse que atrai para a cidade cerca de 100 mil pessoas por dia. Um evento de um tamanho surreal para nossa cidade, uma cidade de 17 mil habitantes, porém que não cabe em outro lugar. Já se foi tentado fazer em outras cidades, mas não tem o mesmo charme, porque não tem um espaço como a Praça Adhemar de Barros. Um alqueire de área verde, arborizada, plana e com um lago ao centro. É muito difícil de encontrar um lugar como a Praça Adhemar de Barros em Águas de Lindóia.
A praça, que eu tenho de lembrança da praça, só coisa boa. Aqui a praça era um encontro um encontro de gente, um encontro dos munícipes, dos turistas, dos munícipes com os turistas, era aqui. Era muito legal, gente. Sábado e domingo à noite, a praça toda iluminada, aquele cheiro de rosa, dama da noite, das famílias andando, criança brincando, andando de bicicleta. E é um cartão postal e que muita história essa praça marcou. É muito fácil falar isso porque costumo brincar que quem bebe dessa água crava o pé e a raiz aqui. Cresci nessa praça, passeei nessa praça, brinquei na praça, namorei na praça. E espero que meus filhos e os filhos dos meus filhos aproveitem a praça como eu aproveitei, da maneira que nós aproveitamos. Uma praça no centro da cidade, com a qualidade, com a tranquilidade que só a Praça Adhemar de Barros pode oferecer, nossa cidade oferece, e que as pessoas aproveitem o máximo que ela tem para oferecer. A arquitetura é feita para as pessoas. Se a gente não deixar um legado no mundo, não deixar uma marca, alguma coisa que tenha a ver com o nosso perfil, com o nosso sentimento, de nada vale ter nascido. Eu penso muito nas pessoas que eu amo para deixar um legado para elas no futuro.